Olá, uma boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar. Um jovem do Amazonas é curado da raiva. Um dos únicos casos no mundo em que a doença foi superada. A febre amarela mata todos os macacos de um parque em São Paulo. A chuva que deixou alagadas as ruas em Santa Catarina. Na Califórnia, sobe o número de vítimas dos deslizamentos. O governo estuda como manter a posse da ministra do Trabalho depois de mais uma derrota na Justiça. E ainda, o hip hop é declarado Patrimônio do Rio. E a cerimônia da lavagem do Bonfim na Bahia. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. As autoridades de saúde do Amazonas comemoram um caso raro de cura de raiva humana. O paciente é um menino de 14 anos do município de Barcelos, que teve 2 irmãos mortos pela doença. A taxa de mortalidade da raiva é de praticamente 100%. O caso no Amazonas já é considerado o segundo com sobreviventes no Brasil e 4º no mundo. Matheus foi o 3º membro da mesma família a ser internado em dezembro, com suspeita de contrair raiva humana transmitida por morcegos. O irmão de Matheus veio a Manaus, mas morreu antes de ser diagnosticado com raiva humana. A irmã de 10 anos chegou a iniciar o tratamento aqui na Fundação de Medicina Tropical, mas o estado era grave e ela não resistiu. Para os médicos, o diagnóstico precoce ajudou a salvar Matheus. Todo o tratamento foi acompanhado pelo médico norte-americano, que é uma referência mundial. Como nós não tínhamos também experiência com o tratamento dessa doença, nós contactamos o autor do protocolo, que nos deu as informações necessárias, auxiliando com certeza a nossa equipe que cuidava intensivamente do paciente e que felizmente nós tivemos sucesso com a sobrevida desse paciente e que agora a gente espera que seja com o mínimo de sequelas possível ou até mesmo sem sequelas. O pai de Matheus falou emocionado da alegria de ver a recuperação do filho. Eu tenho Matheus como um presente de Deus para aliviar a dor da perda dos outros 2 que se foram. E é inexplicável, a alegria de saber que o Matheus está vivo e que ele tem muita chance de sair sem sequelas daquela situação. A Secretaria de Saúde do Amazonas pediu ao Ministério da Saúde o envio de mais vacinas e soros para imunizar as regiões próximas de onde o caso aconteceu. Já o Ministério da Saúde afirmou que foram distribuídas 1.300.000 vacinas antirrábicas para humanos, que são suficientes para atender a demanda do Estado. Em São Paulo, todos os macacos bugios do Parque Hortoflorestal morreram por causa da febre amarela. Vamos falar com o repórter Dimas Soldi, que traz para a gente as últimas informações no combate da doença. Muito boa tarde, Dimas. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui na zona norte da capital paulista, em um posto de vacinação, onde nesse momento acontece a vacinação contra a febre amarela. A fila aqui é bastante grande, cerca de 400 pessoas já foram vacinadas por aqui e muita gente ainda continua chegando nesta unidade de vacinação que fica aqui na zona norte da capital paulista. A Secretaria de Saúde divulgou um balanço sobre a febre amarela. 7 milhões de paulistas foram vacinados no ano passado, 70 cidades do estado estão no plano de vacinação e até agora foram confirmados 29 casos de febre amarela e 17 mortes no estado de São Paulo. É importante dizer que existem 2 tipos de vacina, a vacina integral, que tem validade para toda a vida, e a vacina fracionada, que tem validade de 8 anos. A pessoa... Isso é importante dizer, a pessoa ela só está imunizada depois de 10 dias da vacinação. Aqui no estado, aqui na capital paulista, 86 macacos bugios foram encontrados mortos nos parques, 23 parques municipais continuam fechados e 3 parques estaduais foram reabertos ontem. Mas a recomendação é somente ir aos parques depois que a pessoa tomar a vacinação e ainda assim esperar os 10 dias depois da vacinação. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Dimas Soldi, falando ao vivo de São Paulo.
E a Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou mais 3 denúncias contra o ex-governador Sérgio Cabral e pessoas ligadas a ele. A juíza Caroline Figueiredo considerou que os réus constituíram uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática de corrupção em detrimento do Estado do Rio. O ex-governador Sérgio Cabral é acusado em 20 processos, frutos de operações derivadas da Lava Jato no Rio de Janeiro. As 3 novas denúncias envolvem nomes fortes do governo Cabral e grandes empresários. A primeira é referente à prestação de serviços especializados do programa Poupa Tempo. O empresário Georges Sadala é acusado de ter pago R$1.331.000 para obter benefícios do governo para suas empresas. De acordo com o MPF, o operador da quadrilha Carlos Bezerra recebia a propina e repassava para Cabral e Wilson Carlos, secretário de governo na época. No segundo processo, o ex-chefe da Casa Civil de Cabral, Regis Fischner, é acusado de ter recebido R$1,5 milhão da Federação de Transportes do Rio de Janeiro, através do operador Luiz Carlos Bezerra. Regis Fischner teria recebido valores que variavam de R$100 a R$400 mil. Segundo as investigações, a propina era paga para garantir benefícios para as empresas de transporte público que atuam em todo o estado do Rio de Janeiro. A terceira denúncia tem como alvo o ex-secretário de Obras Hudson Braga, o operador Wagner Jordão e os donos da empreiteira Oriente, Alex Sardinha da Veiga e Geraldo André de Miranda Santos. Segundo o MPF, a construtora ofereceu propina para participar da construção do Arco Metropolitano. A Oriente também garantiu com as propinas obras de infraestrutura em municípios da Baixada Litorânea e obras emergenciais em Araruama e Maricá. O ex-governador Sérgio Cabral já foi condenado em 4 processos, totalizando quase 90 anos de prisão. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, deu hoje detalhes de como vai ser o carnaval na cidade. E pela primeira vez, vai ter segurança privada na folia. Quem traz as informações para a gente é a repórter Thaís Araújo. Muito boa tarde, Thaís. Boa tarde para você também, Marcelo. Boa tarde a todos. É isso mesmo, o prefeito Marcelo Crivella e o presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, detalharam há pouco aqui no Palácio da Cidade a programação do Carnaval Carioca. São esperados 1,5 milhão de turistas e um total de 6 milhões de foliões, que deve gerar aí um impacto de 3,5 bilhões de reais na economia carioca. 464 blocos de rua, Marcelo, uma das principais atrações aqui do Carnaval do Rio, foram aprovados. Um pouco menos do que no ano passado, quando foram 477, mas o número de desfiles aumentou de 577 para 600. Bem, toda a programação, quem estiver planejando para vir aproveitar o Carnaval no Rio, pode acompanhar toda a programação no site www.carnaval.rio. E as autoridades também falaram sobre segurança, um dos principais temas que preocupam a prefeitura. O prefeito Marcelo Crivella, durante a apresentação, chegou a fazer um apelo ao governo federal por reforço de agentes de segurança antes, durante e depois do evento. E Marcelo Alves, presidente da Rio Tour, disse que pela primeira vez o Carnaval Carioca vai contar com segurança privada. Serão 3.375 agentes não armados que vão atuar em conjunto com a Guarda Municipal. Vamos conferir o que ele disse. Eles vão funcionar interligados, evidentemente, com a Guarda Municipal para dar todo o apoio, todo o suporte. Qualquer eventualidade, eles vão chegar, vão dar, evidentemente, esse apoio e encaminhar para os órgãos competentes. Ela não tem poder de polícia, ela não tem poder de prisão. Ela vai dar apoio, vai direcionar, porque, lembre-se, nós temos 5 monitoramentos de bases de câmera e todos interligados via rádio. Qualquer eventualidade, essa equipe de segurança contratada vai acionar a PM, a Guarda Municipal, e aí sim se faz a prisão, caso tenha necessidade. Em Santa Catarina, desde ontem, temporais castigam o estado. Em Florianópolis, choveu em 48 horas, o dobro do que era esperado para o mês inteiro. A orientação da Defesa Civil Estadual é que os moradores evitem sair de casa. A Prefeitura de Florianópolis decretou situação de emergência. Abrigos foram disponibilizados. As inundações se espalharam. Em vários bairros, faltou luz. Por causa dos alagamentos, até ônibus tinham dificuldade de passar.
Em São João Batista, na região metropolitana, uma menina de 8 anos morreu e a irmã dela, de 13, ficou ferida depois que uma árvore caiu sobre uma garagem. Balneário Camboriú foi um dos locais mais afetados. Um homem que seria haitiano caiu no bueiro e está desaparecido. De acordo com a Defesa Civil, mais de 200 pessoas foram desalojadas pelas chuvas e quase 60 residências foram danificadas. E a Defesa Civil confirmou agora há pouco uma segunda morte em decorrência da chuva em Santa Catarina. Um homem que foi arrastado pela correnteza em Florianópolis. Nos Estados Unidos, subiu para 17 o número de mortos nos deslizamentos na Califórnia. Retornar hoje para contabilizar os estragos provocados pela chuva em cidades como Montecito e Los Angeles. Este homem conta que o deslizamento levou tudo que estava pela frente em questão de 20 segundos. Uma explosão de água, carros, pedras, árvores e metal. Este outro morador diz que o céu chegou a ficar claro com explosões em prédios e incêndios nas casas vizinhas. 2 carros completamente destruídos apareceram no meio da praia de Santa Bárbara. O xerife da região diz que ainda é cedo para divulgar a identificação das vítimas e pediu paciência. A apresentadora Oprah Winfrey, que mora em Montecito, aponta o local onde ficava a grade que separava a casa do vizinho. Os estragos foram grandes, principalmente devido aos incêndios que tomaram conta da costa oeste americana no mês passado. O solo já fragilizado desmoronou com a chuva forte. Para os moradores, tem sido um mês difícil. Este homem perdeu parte do rancho para o fogo e agora perdeu o que sobrou para as chuvas. O trabalho de limpeza, segundo ele, vai ser lento. A lama chega a quase 1 metro de altura e é preciso esperar secar para conseguir chegar em casa. Depois do intervalo, a polícia do Rio prende integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de carga. E na França, ladrões levam joias que valem milhões de euros de um dos hotéis mais luxuosos de Paris.